Olá pessoal, seguimos com a nossa terceira aula sobre Reino Monera e agora nós estamos focando nas bactérias, né? Na aula anterior a gente falou então sobre o metabolismo, né, e a classificação das bactérias e agora a gente vai falar sobre reprodução. Tá? Como nós já dissemos, as bactérias são os seres vivos mais simples do planeta Terra. Se são os seres vivos mais simples, obviamente tem a forma de reprodução mais simples, né? E a forma de reprodução mais simples que pode existir é a fissão binária, que também pode ser chamada de cisparidade, certo? Essa com certeza foi a primeira forma de reprodução a surgir e é a forma de reprodução mais simples que a gente vai encontrar. Nessa forma de reprodução, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter um organismo unicelular que vai formar uma nova célula. Basicamente pode acontecer de duas formas a divisão. Na verdade, a divisão não, mas a preparação para a divisão, por assim dizer. Né? Algumas bactérias, para a bactéria fazer a divisão, primeiro ela tem que passar por um estágio que a gente chama de crescimento. Ela tem que acumular nutrientes, acumular energia, né, na forma de ATP, e crescer a sua célula para fazer a divisão, porque ela vai dividir a célula ao meio. Vai fazer uma divisão binária mesmo, uma cisparidade, uma divisão da célula em duas. Tá? Então, basicamente, tem duas formas da bactéria crescer. Ela pode crescer pelo centro, né, como forma aqui, como está mostrando essa ilustração aqui, ó, a parte vermelhinha, ela pode crescer pelo centro, ou ela pode crescer pelas pontas, tá? O ápice, que a gente chama, né, apical. Então, essas duas formas, mas isso é para o crescimento da célula em si. Mas, basicamente, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o seu material genético, o seu DNA, e vai duplicar ele. O DNA vai se duplicar, certo? A partir do momento que o DNA se duplicou, a célula então cresce e ela se divide ao meio. E então cada célula nova, né, vai ficar com um material genético idêntico ao outro e com uma parte do citoplasma, tá certo? Então basicamente é isso que acontece. Como eu disse, é uma forma de reprodução muito simples, né? Com condições apropriadas, né, de ambientais e de alimento, uma bactéria pode nascer agora e 20 minutos já está fazendo outra, já se reproduzindo. Então a taxa de reprodução pode ser bem rápida quando se fala de bactérias, certo? Essa forma de reprodução, a gente diz que é uma forma de reprodução assexuada. Por que assexuada? Porque não envolve a formação de gametas e não envolve variabilidade genética. Né? A nova forma de vida é uma clone, é uma cópia genética da forma de vida que deu origem a ela. Do ponto de vista biológico, isso é um problema. Né? Por quê? Porque quando você é geneticamente idêntico, todos os indivíduos são geneticamente idênticos, se há uma mudança ambiental que mata um, mata todos. Do ponto de vista da biologia, quanto maior a variabilidade genética, quanto maior a mistura de genes, melhor. Certo? E ninguém vive por 3 bilhões de anos como as bactérias, se não aprendeu a jogar o jogo da evolução, né? E o jogo da evolução favorece aqueles que têm variabilidade genética, com toda certeza, tá certo? Então, qual foram as formas, né? É interessante notar isso, eu gosto de comentar com os alunos, né? Alguns seres humanos às vezes têm uma visão torpe de que a eugenia, ou seja, a pureza gênica, né, é a melhor forma da natureza, mas a mistura, a variabilidade genética é a melhor. Tanto é verdade que até seres vivos microscópicos como as bactérias deram jeitos, deram formas de resolver essa questão da eugenia. Elas eram eugênicas, todas elas tinham sempre os mesmos genes, por assim dizer, né? Claro, levando em consideração, eu estou desconsiderando as mutações, né, que são um fenômeno que levou à modificação do DNA. Mas elas encontraram maneiras, então, de aumentar a sua variabilidade genética, tá? E a gente vai entender elas agora. A primeira forma de aumentar a variabilidade genética que uma bactéria pode fazer é por conjugação, tá certo? Essa forma de variabilidade genética é uma forma intencional, né? A intenção das bactérias. Agora, claro, quando eu falo intenção é um pouco mais complicado no sentido de que eu estou falando de um ser vivo unicelular. Fica difícil a gente entender até que ponto querer a vontade, né? Porque não tem um sistema nervoso central, não tem um cérebro, então é difícil. Mas existe um pulso biológico de desejo, de vontade de querer fazer. Então, é intencional no sentido de que
A célula quer aquilo, ela tem essa vontade, né? Então, como é que vai funcionar? Nós vamos ter uma bactéria doadora, né? Essa bactéria doadora ela vai produzir um pilus, tá? Que vai ser um canal de conexão. Esse pilus ele vai encaixar, né, na parede celular ou na membrana da outra célula bacteriana, né? Ele vai ter certos receptores aqui na parede celular, na membrana. Ele vai encaixar. Quando ele encaixar, ele estabelece uma ponte entre os citoplasmas. Agora pode haver comunicação entre o citoplasma dessa bactéria com essa. Aí o que, é que vai acontecer? A bactéria doadora que produziu o pílis, ela vai fazer uma cópia do seu do seu não do seu DNA central, tá? Mas daquele pedacinho de DNA, né, que eu tinha falado lá no início, lá na primeira aula, tá? Que é o plasmídio, tá certo? Esse plasmídio, né, ele geralmente é uma sequência de DNA circular, com poucos genes, mas que em geral envolvem genes bem importantes para as bactérias, porque geralmente são genes que vão produzir certas proteínas que vão conferir resistência, imunidade a toxinas. E quando eu falo de toxinas para bactérias, eu estou falando de antibióticos. Então, esse tipo de mecanismo de variabilidade genética das bactérias tem importância médica significativa para nós, certo? Então, o que acontece? A bactéria doadora, então, ela faz uma cópia do seu plasmídio e doa o plasmídio para uma bactéria que não tinha esse plasmídio, esse conjunto de genes, certo? E aí, depois do final do processo, né, a bactéria doadora, então, sai com uma sequência de genes totalmente novos, né? E a gente precisa entender um ponto importante aqui. Eu estou falando de um ser vivo unicelular. Então, um ser vivo unicelular que ganha genes, a partir do momento que ela já recebeu esses genes novos, automaticamente ela já se modificou. Tá? Biologicamente falando, ela já ganhou características novas. Porque ela é a célula, certo? Esse tipo de troca de genes, né, por conjugação, pode acontecer até em espécies de bactérias diferentes. Tá? Então, esse que é o ponto interessante aqui. Lembra que eu falei para vocês que é difícil classificar uma bactéria? Então, uma bactéria pode receber genes até de outra espécie por meio disso aqui. Tá? Alguns experimentos foram feitos em laboratório com resistência a antibióticos, né? Na qual se colocou bactérias que não eram resistentes ao antibiótico e junto delas foi colocado algumas bactérias resistentes ao antibiótico. E o ponto interessante, de espécies diferentes, tá? Foram colocados juntos e depois de algum tempo, ao se colocar o antibiótico, muitas bactérias sobreviveram. E o interessante foi perceber que as bactérias que sobreviveram não foram só as que naturalmente eram resistentes e que já sabia-se, esperava-se que iriam resistir aos antibióticos, mas a espécie de bactéria que anteriormente não era. Então, houve uma troca em espécies diferentes e foi doado genes para resistência desse antibiótico. Né? Então, isso aqui tem uma importância médica significativa para nós. Né? Então, uma forma, né, de a bactéria adquirir variabilidade genética, né, por conjugação. Uma outra forma, e aí essa agora não é intencional, né, então não há intencionalidade da bactéria, isso aqui é por mero acaso que acontece, por transdução. A transdução ela é mediada por um vírus de bactéria, um bacteriófago, certo? O que vai acontecer na transdução? O vírus, o bacteriófago, ele vai entrar numa bactéria, né? E ele vai, então, usar o material genético do vírus se liga ao material genético da bactéria e força a bactéria a multiplicar esse material genético e a fazer o capsídeo do vírus para fazer novos vírus, né? Se você não entende muito bem qual é o mecanismo de replicação do vírus, você pode clicar no link acima, tá? E aí nós vamos ter uma videoaula aqui que explica certinho sobre a replicação viral, tá certo? Mas enfim, tá? Esse vírus, então, quando ele sai da bactéria, ele pode carregar genes da bactéria, né? Porque o processo não é perfeito, né? Porque o vírus, quando ele sai da bactéria, ele acaba levando até, às vezes, até a própria citoplasma citoplasma não, membrana plasmática da bactéria. Então, ele acaba levando partes, pode levar, inclusive, até o próprio DNA. Então, ele sai, ele carrega com ele, pode carregar um pouco de material genético da bactéria que ele atacou. Quando ele invade uma nova bactéria,
ao introduzir o material genético dele, ele pode inserir os genes da bactéria anterior nessa bactéria. Além disso, os próprios genes dele podem ser inseridos na própria bactéria e ficar ali. Os vírus de bactéria, eles têm dois ciclos, né? O que a gente chama de ciclo lítico e ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, o vírus insere o material genético dele no material genético da bactéria, encaixa, mas não assume o comando da bactéria, ele não induz a bactéria a produzir vírus. Ele pode ficar ali por várias gerações de bactérias no estado dormente, e esses genes dos vírus que estão inseridos, estão atrelados ao material genético da bactéria, pode conferir certas proteínas diferentes para a bactéria que pode ter uma utilidade para ela, certo? Então, como eu disse para vocês, esse aqui é uma forma de variabilidade genética que não há intencionalidade da bactéria, né? Ela é aleatória, porque é mediado por um vírus. É um vírus que insere os genes da bactéria, ok? E por fim, nós temos uma outra forma, que é a transformação. Na transformação pode acontecer o seguinte, tá? Uma bactéria pode produzir pedaços de DNA, ela pode replicar pedaços de DNA, genes, e jogar no ambiente. Ou quando uma bactéria morre, pedaços do DNA dela ficam no ambiente. Uma outra bactéria pode vir e inserir, jogar esse DNA para dentro do seu citoplasma. O que vai acontecer? Se ela não colocar esses genes, essas sequências de DNA, para o interior dela em vesículas, né, em bolsas, envoltas por membrana plasmática, o que vai acontecer? Como a bactéria não tem núcleo, ou seja, ela não tem uma carioteca, né, não tem uma membrana para envolver o material genético, quando o DNA entra no citoplasma dela, ele encaixa no DNA bacteriano, DNA bactéria, e esse gene se insere no DNA da bactéria. Por que isso acontece? É uma característica da molécula de DNA. Né? A molécula de DNA ela tem características de atrações eletroquímicas. E quando você coloca vários pedacinhos de DNA juntos, eles formam uma molécula só. Eles se unem, se encaixam e formam uma molécula só. Como se fosse a atração magnética mesmo de pedaços de ímã. Né? Então, esse tipo de atração é característico do DNA. Ele tem essa propriedade de encaixe. Então, quando a bactéria insere pedacinhos de DNA dentro do citoplasma dela, esses pedacinhos vão se encaixar ao DNA, podem se encaixar ao DNA da bactéria. Então, ela sofre uma transformação. Né? Nesse caso aqui, às vezes fica difícil estabelecer se houve intencionalidade ou se foi casualidade. Né? Porque pode ser simplesmente que a bactéria não colocou essas partes para dentro do citoplasma para fazer a digestão e o DNA se encaixou no DNA dela e ela recebe genes novos. Ou pode ser que houve até intencionalidade mesmo, a bactéria teve intenção, né? A bactéria doadora produziu genes, libera no meio, e a nova bactéria pega esses genes para inserir no seu. Né? Então fica difícil estabelecer se há intencionalidade ou se é só casualidade aqui. Pode ser ambos, né? Pode ser que em alguns momentos seja intencionalidade e em alguns momentos seja casualidade. De qualquer forma, esses genes novos vão causar uma transformação na bactéria, certo? Então, síntese. Né, de forma rápida, né? Se paridade, então divisão binária. A bactéria duplica o material genético, se divide em duas. Tá? Conjugação. Estabelece uma ponte entre os citoplasmas das bactérias e uma bactéria doadora doa genes para outra. Em geral, né, o plasmídio dela para outra. Transdução. Mediada por vírus. Não tem intencionalidade, é o vírus que carrega genes de uma bactéria para outra. Tá? E transformação. Quando uma bactéria pega pedaços de DNA livres do ambiente e coloca para o seu interior, esse DNA se encaixa ao seu DNA. É difícil dizer se há intencionalidade ou não nesse caso, tá certo? Então, ficamos por aqui. A gente continua na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.